O maior cavalo de Troia sabotador, provavelmente da masculinidade saudável, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre red pill, cancelamentos, masculinidade, feminilidade, machismo, feminismo e uma perspectiva bíblica a respeito de papéis, funções e como a gente pode dar uma resposta que realmente funciona para essas coisas. Porque a gente precisa de respostas que realmente funcionem. Nós precisamos de respostas para os nossos problemas que resolvam tais problemas. Hoje nós iremos falar a respeito de um episódio que teve com uma moça chamada Jordana Vucetic, que era uma influenciadora grande, e ela foi cancelada porque se converteu. Agora pronto, não se pode nem mais se converter hoje em dia. E ela foi cancelada porque ela começou a advogar por uma coisa muito estranha ao cristianismo, que é a questão da castidade. Mas vocês vão entender sobre o que eu estou falando aqui. Então, eu separei alguns clipes. Eu tentei fazer um trabalho um pouco mais elaborado, porque eu acho que, sem mudar o estilo, é claro, da comunicação aqui, porque eu acho que esse tipo de conversa, ela precisa chegar na raiz da questão. E eu vou tentar, nesse vídeo, chegar na raiz da questão. Então, eu separei aqui alguns clipes e a gente vai reagir a cada um deles. Então, em primeiro lugar, o que é red pill? Que as pessoas tanto falam por aí, que tem sido muito falado. Eu sou pastor de igreja e nos jovens da minha igreja, especialmente nos homens jovens da minha igreja, essa discussão já começou. Então, eu, na função de pastor, preciso dar uma resposta para essas questões, porque eu tenho uma responsabilidade com o meu rebanho, inclusive com o meu rebanho, que são os jovens homens. Então, o que é o red pill? O que é esse movimento red pill? Vamos começar aqui reagindo a esse primeiro clipe. Dia existe muito esse conceito de red pill, a galera fala muito sobre isso, e é um conceito assim que vem daquele filme Matrix e tal, quando o Morfeu mostra a pílula azul e a pílula vermelha, ele pergunta se você quer acordar para a realidade, a pílula vermelha, se você quer continuar sonhando aí dentro da matriz e não despertar, você pega a pílula azul. Então assim, dentro da machosfera, digamos. Isso se refere ao camarada continuar preso a esse ideal romântico, entendeu? Continuar sendo blue pill, acreditar que ele vai conhecer a princesa da Disney, que vai amar ele pra sempre, que nada, nossa, nunca, impossível ela fazer algo de errado e tal, e o cara confiar nisso cegamente, ou o camarada despertar pra realidade da natureza feminina, que, enfim, muitas mulheres são manipuladoras e tal, e se o cara não ficar de olho aberto, ele pode se estrepar. Então nós temos aí em um resumo do que é a filosofia red pill. É como se fosse, então, uma resposta aos abusos do feminismo. E eles deixam claro, e ele usou um termo bastante usado, que é o termo machosfera. Machosfera, né? Em inglês é manosphere, ou mansphere. E essa discussão nos Estados Unidos, inclusive, já está rolando há muito mais tempo. Então ele vai falar assim, olha, e foi exatamente isso que ele falou. A red pill é aquele encontro com a verdade que vai te libertar de que as mulheres basicamente não prestam. Essa é a ideologia da filosofia red pill. Enquanto que a blue pill é o ideal tradicional. Então, digamos que o red pill é meio que uma ideologia revolucionária a respeito dos papéis de gênero, digamos assim. De que o homem precisa se rebelar contra aquilo que, durante várias épocas da história da humanidade, era esperado do homem. Que era a questão de ser cortês, provedor, os papéis tradicionais do homem. E nós já vimos, então, aí, biblicamente, que nós temos um problema, né? E, baseado nesse problema, nós chegamos, então, na pauta dessa influenciadora chamada Jordana Vucetic, que era uma influenciadora. Eu nem conhecia essa história, eu nem sabia quem era essa pessoa, eu só sei que, na minha bolha, começou a se falar a respeito de Jordana Vucetic, que ela, aparentemente, enfim, vocês vão ver aqui, eu vou botar para tocar para vocês aqui o segundo clipe, que explica essa história e como essa rebelião dos homens tem afetado os relacionamentos e as interações entre os sexos. E aqui a gente começa meio que a nossa conversa. Então vamos para a história da Jordana Vucetic. Quando acontece algum comportamento... Só um detalhe, esse pessoal aqui, eles são desse imaginário, eles são representantes desse imaginário red pill, masculinista, da machosfera. Eles são representantes e porta-vozes. Então eu fiz esse trabalho aqui para
deixar bem claro para vocês que esses pensamentos existem e que eles estão por aí e que nós precisamos saber responder biblicamente a cada um deles. Vamos lá. Assim, ou uma pessoa tem uma atitude, sei lá, essa pessoa usou, por exemplo, do meio religioso pra ficar milionário, pra ganhar dinheiro em cima da inocência das pessoas, ou a pessoa interpretou a Bíblia de um modo louco, ou a pessoa tem, por exemplo, penetração, ela tem, digamos assim, espaço dentro de um nicho, porque ela fala sobre um determinado assunto. As pessoas descredibilizam toda a Red Pill, que é um nicho, que é um monte de gente, que é uma galera, entendeu? Por causa São os defensores da Red Pill. É isso que eu tô falando para vocês. São defensores da causa. Então eles estão zangados porque eles estão atacando a Red Pill. É isso? Vamos lá. de uma única pessoa. Assim, espaço dentro de um nicho, porque ela fala sobre um determinado assunto. As pessoas descredibilizam toda a Red Pill, que é um nicho, que é um monte de gente, que é uma galera, entendeu? Por causa de uma única pessoa. Entendeu? Por causa de. Então as pessoas querem criticar. É o que tá rolando, por exemplo, hoje. Que tá tendo aquela treta da Jordana Vucetic. Vamos lá, vamos lá. Com o Fúria e Tradição, né? Tem essa questão também. Quem atacou a Jordana Vucetic foi um camarada da internet, também desse universo masculinista, que é um cara chamado Felipe, dono de uma página muito popular no Twitter e no Instagram chamada Fúria e Tradição, que representa aí pretensamente ideais conservadores e cristãos. E aí tem a questão do cristianismo, que é essa fusão que as pessoas têm no imaginário delas entre conservadorismo e cristianismo. Agora, a gente tem que saber se isso é legítimo. Então, teve essa treta aqui entre o cara do Fúria e Tradição e a Jordana Vucetic, o cara do masculinismo e a nova convertida. Essa menina nova convertida. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu já falei várias vezes do caso do Thiago, entendeu? Que, pra mim, ele errou, que as coisas não... Essa eu nem tô sabendo. Então, vou chegar no caso da Jordana. Mas do Thiago já é uma coisa que eu já falei várias vezes. Então, já tá aí na internet faz tempo, que é minha opinião. O caso da Jordana Vucetic foi o seguinte. O Fúria e Tradição pegou um vídeo, enfim, falou, porque a mina deu... A thumb do cara é essa. Deu pra todo mundo, ou deu pra não sei quantos, e agora na minha vez quer esperar o casamento. Cara, a thumb do vídeo é bizarra. Deixa eu botar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês. Essa thumb é bizarra. Eu já vou dizer a minha opinião. Eu não gostei do vídeo, eu não achei de bom tom. Eu achei que ele errou em questões teológicas básicas. E eu achei ele marqueteiro em cima da desgraça alheia. Ou em cima do passado desgraçado alheio. Tá aqui, ó. Essa aqui é a thumb. É isso aqui mesmo que vocês viram. Então, ele foi pra cima dela e descascou ela. O vídeo deu bastante visualização, deu mais de 100 mil visualizações. Até destoa um pouco aqui da média de visualizações do canal dele. Mas foi isso. Foi isso. Ele atacou a menina. Foi pra cima dela. Vamos continuar aqui com o react. Não sei quantos, e agora na minha vez quer esperar o casamento. Agora é só depois de casar. Porque a menina se converteu, aí ela se tornou uma influenciadora cristã, inclusive. Ela fala sobre isso, fala sobre preservar o namoro dela, sem sexo e tal, pra depois do casamento. Só que ela nem fala só sobre isso, ela fala sobre muitas coisas. Fala sobre vestimenta, fala sobre hábitos, sobre leitura da Bíblia e tal. Ela se converteu, né, galera? A mulher se converteu. Quando as mulheres se convertem, ou quando as pessoas se convertem, a própria palavra conversão, ela implica uma mudança de rota. Então você vai, a partir da conversão, abandonar certos hábitos e práticas que você costumava fazer, mas agora você se converteu, você não vai mais fazer. Isso aqui é meio óbvio. E eu acho um conteúdo dela bacana. Há 2 anos atrás, pra ser sincero, em 2023, porque eu ainda morava lá em Guarulhos. Isso. Eu fiz um vídeo defendendo ela, porque naquela época as pessoas estavam condenando. Eu falei, não, peraí, gente. Eu defendi essa menina. Tá lá no meu canal. Se você jogar Jordana Vucetic, eu falo, pô, essa menina, ela transou com um namorado, quando ela era menor de idade, o cara gravou e expôs na internet como vingança. O famoso Power Revenge. Você tá falando de Ou seja, a menina ainda foi exposta. Vazaram um vídeo íntimo dela. Pois é. um cara Ela tem esse agravante aí. Ela era menor de idade também. que cometeu um crime, de um cara que tá errado na história. Ela não fez nada, o cara gravou e expôs na internet como vingança. O famoso Power Revenge. Você tá falando de um cara que cometeu um crime, de um cara que tá errado na história. Ela não fez nada além de transar com o namorado. Isso daí você vai condenar a menina por causa disso? Pô, a gente não tá falando de André Surak, a gente não tá falando de gente que, sei lá, conteúdo, né? a menina é prostituta e aí agora ela entrou pra igreja pra zerar a quilometragem. Entendeu? No sentido de ser oportunista. Eu vejo na Jordana, por exemplo, uma conversão sincera. Então, E nesse sentido de zero, o que quer dizer zerar a quilometragem? Se você for olhar de um ponto de vista teológico, acontece uma zeragem de quilometragem, no sentido de que todos aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Essa é uma doutrina básica da tradição cristã. Essa é uma doutrina cristã básica, melhor dizendo. Essa é uma doutrina bíblica básica, tradicional. Aqueles que se convertem são novas criaturas. No sentido teológico também, quando uma pessoa se converte, os pecados dela são jogados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais deles. No sentido, não é que Deus perdeu a memória. Preste atenção.
Vem aqui, pessoal, vamos conversar sobre isso. Não é que Deus perdeu a memória, é que Deus não usará mais a lembrança daquele pecado para condenar a pessoa. Né? E no caso do furo de tradição, ele foi lá e fez justamente isso. Foi justamente isso. Por isso que eu falei, foi uma jogada meio marqueteira, mas, vamos ser sinceros, foi bem mau caráter. Essa que é a realidade. Falei pro Fúria que ele errou naquilo ali. Ah, prostituta. Olha, ele vai dizer aqui, nem os caras da machosfera estão defendendo o cara do furo de tradição. Nem eles estão tancando isso aí. Por quê? Porque foi demais. Foi despropositado, desproporcional. Né? Vamos lá. Então ele vai dizer aqui, nem eles concordaram com o cara do Fúria. Puta, e aí agora ela entrou pra igreja pra zerar a quilometragem. Entendeu? No sentido de ser oportunista. Eu vejo na Jordana, por exemplo, uma conversão sincera. Então eu falei pro Fúria que ele errou naquilo ali. Só que o vídeo dele tá lá. Aí a Jordana já fez o quê? Já pegou o vídeo, reagiu. Já meteu o pau na Red Pill como um todo. Falou que todos os homens Jordana, por exemplo, uma conversão sincera. Então eu falei pro Fúria que ele errou naquilo ali. Só que o vídeo dele tá lá. Aí a Jordana já fez o quê? Já pegou um vídeo, reagiu. Já meteu o pau na Red Pill como um todo. Falou que todos os homens da Red Pill são assim. Inclusive você que defendeu. Porque quando você fala como um todo, Aí acabou. tá ligado? Mas não foi isso. Não foi isso, pessoal. Sabe o que foi? No caso do Felipe, do Furo e Tradição, não foi isso. Por quê? Porque ele já falava desse movimento de masculinidade bíblica antes de falar dessa questão do Red Pill. Então, meio que o Felipe, ao meu ver, ele pegou uma carona na emergência desse movimento do Red Pill, que é uma revolta contra a herança do feminismo, em que as mulheres realmente odeiam os homens, e ele pegou uma carona nisso para alavancar o movimento particular dele. É exatamente isso. Só que o que gerou a revolta não foi a questão da visão de mundo masculinista, da machosfera, tal, Red Pill. Porque já se espera que eles pensem isso das mulheres. O que pegou nesse caso foi o fato de ele se arrogar cristão e analisar a questão da Jordana Fusetic a partir de um ponto de vista masculinista, exclusivamente masculinista e não cristão. Isso que pegou muito mal. E pegou mal com razão. Porque se o cara é cristão e ele falava de masculinidade bíblica, ele tinha que falar a respeito dessa história na perspectiva bíblica. Faz sentido? Pois é. Deixa o seu like, viu, gente? Por favor. Ajuda o canal, se inscreva no canal, assine, ative as notificações e deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você está achando até agora. Então vamos continuar aqui. Aí não sobrou nada pra mim, né? já fui pros caralhos junto. Mas eu defendi ela no sentido de que, pô, hoje eu vejo nela uma conversão sincera. Ela transou com o namorado, ela não vendeu o conteúdo, ela não tava se promovendo, ganhando dinheiro, fazendo pornografia. O conteúdo que vazou dela, o cara vazou indevidamente. Entendi. Então é isso. Então ela foi usada e nos seus pecados passados ela cometeu esses erros. Os erros que nós cometemos, eles sempre têm consequências. E ninguém nega isso. No entanto, você instrumentalizar isso para propagandear, digamos assim, o seu produto masculinista, sendo que você se divulgou para as pessoas como um influenciador de masculinidade cristã, isso é um problema. Isso é um problema, isso é contraditório. E isso deu um mau testemunho grande demais. Só que esse não é o problema principal. Esse não é o problema principal. E aqui, como eu disse no início, nós estamos nos propondo a dar uma solução que realmente resolva esse problema, esse conflito, essa tensão. Então, a gente vai passar mais um clipe aqui que fala sobre o aprofundamento dessa questão, especialmente desse caso aí da Jordana, Fusetic. Então, vamos lá. Então a minha teoria sobre os Red Pills e os incel tá certa. A minha teoria é a seguinte: a Red Pill é o filho que o feminismo não conseguiu abortar. Que o incel é o filho... Manda essa pra todo mundo. Eu mando essa pra todo mundo. A Red Pill é o filho que as feministas não. A Red Pill é o filho que o feminismo não conseguiu abortar. Ele foi lá e nasceu. Se revoltou e agora ele tá contra a mãe. E o incel, ele seria, nesse caso então, o filho que o feminismo... O incel, para quem não sabe, é uma expressão americana que já é anterior ao movimento Red Pill, que significa Involuntary Celibate. Eu acho que é isso, tenho quase certeza que é isso, que é o celibatário involuntário, que é uma outra figura folclórica do imaginário da machosfera, né? Dessa machosfera revoltada contra o feminismo. Então, ainda tem essa outra figura que é o celibatário involuntário, o incel. Né? feminismo teve
Só que criou igual a Felícia criava os bichos no Tiny Toons, lembra desses personagens? Ou seja, o feminismo maltratou esse filho que ela, entre aspas, queria ter. Entendeu? E aí esse incel, hoje, ele não quer relação com mulher, ele tá querendo botar ela num asilo horrível, Não, mas depois de velha. às vezes O feminismo, querendo botar o feminismo no asilo. O que me deixa puto, que eu acho que a Red Pill também fica puto, os caras da Red, é que, tipo assim, diariamente tem mulheres falando mal de homem na internet. Seja em podcast, seja famosa ou não. Falando mesmo, tipo, não é nem 10% do que caras que se juntam ali, que dizem ser Red Pill, falam delas. Elas falam mal pra cara de homem, que homem não presta, que homem é aquilo e homem é aquilo. Sim. Essa é a mentalidade feminista em ação. As mulheres feministas, você tem gradações da aplicação do feminismo na vida prática das mulheres. Existem mulheres que elas adotam o feminismo, incorporam para a sua vida, e elas odeiam certos aspectos dos seus maridos, certos aspectos da essencialidade daquilo que... Elas odeiam certas coisas que são essenciais aos homens, da personalidade dos homens que as cercam. E existem mulheres que aplicam o feminismo em suas vidas e odeiam absolutamente tudo dos homens. Então, existem gradações. Então, isso que ele está falando aqui é o feminismo em sua essência. É por isso que ele está dizendo aqui que o Red Pill, o movimento Red Pill, o movimento masculinista, os incels ou os MGTOWs também, que é outra história, que é os homens que seguem o seu próprio caminho, todas essas figuras são figuras desse movimento e que foram paridos. São figuras que foram paridas pelo feminismo. E esse cara aqui, que estava falando no início, nesse clipe, ele está falando a verdade. O feminismo pariu essas coisas. Só que, aparentemente, a resposta que está sendo dada não está sendo a contento. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários, aproveita para dar o like e se inscrever no canal. Só que quando um cara da Red Pill só vai falar, ó, toma cuidado com certas mulheres que é isso, certas mulheres podem fazer isso com você, aquele cara vira o maior misógino. Aí cai na NetLab, né? Nossa, mano, aquele cara vira o maior misógino. É o cara que odeia. Esse cara odeia as mulheres. Então, mano, mas vamos lá. aí, véi. Deixa eu só completar uma coisa, que eu vou chegar nesse ponto. O ponto é, quando eu falei da questão do Warren Farrell, quando ele tem essas palestras e tudo mais, ele identificou que o incel, ele tem uma série de problemas que você olha são recorrentes ali, desde a da questão dos pais, de não ter um referencial, de não ter uma família estruturada e até mesmo deles sofrerem certos tipos de distúrbios. O cara às vezes tem uma condição, às vezes ele é muito introvertido e não sabe socializar, por quê? Porque provavelmente ele é autista, e ele precisa de ajuda. Esse tipo de conteúdo, eu te pergunto, ajudou ou não ajudou a galera que é incel? Ajudou. Aí você pega esses caras aí, eles falam alguma coisa a respeito disso? Não. Eles pensam que, na verdade, que a Red Pill tá criando o incel, sendo que a Red Pill tá oferecendo ferramentas para resolver o problema. Não. Tudo errado. Absolutamente tudo errado. É aí que eu queria chegar e eu já vou começar a dar resposta a esse problema agora. Uma resposta que funciona, tá? Então vem comigo. Esse movimento não resolve nada. Essa que é a realidade. Não resolve porque esses dois movimentos, tanto o feminismo quanto o universo feminista e todas as suas vertentes, indo desde a primeira onda, lá atrás, até o transhumanismo, que são os desdobramentos perversos do feminismo, quanto a bolha masculinista, na sua construção ideológica, esses movimentos ignoram a natureza humana. A natureza humana, ela é ignorada quando dá proposição de soluções para esses problemas. As pessoas, elas não estão apresentando soluções que considerem, de fato, a natureza humana. A natureza humana caída, a natureza humana pecaminosa, e que, em sendo caída e pecaminosa, para ser restaurada, precisa de redenção. E aí que eu começo com essa resposta. Os Red Pills aqui não estão oferecendo solução. Você concorda comigo? Eles estão, e aí eu vou dizer o que eles estão fazendo. Eles estão apresentando um diagnóstico. E esse é o papel, digamos assim, dessas ciências sociais. As ciências sociais, para bem ou para mal, no esforço daqueles que propõem essas ciências, eles estão dando um diagnóstico, mas eles não estão dando a solução. Pelo menos não uma solução que realmente resolva. Tá? Então, aqui eu vou discordar do meu colega aqui. Então, eles estão apresentando diagnósticos, que as mulheres estão ficando loucas. Elas estão ficando loucas, isso é verdade. Grande parte delas está enlouquecendo, porque elas estão radicalizadas em um pensamento ideológico. E agora a conta está chegando. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso.
Só que os homens, eles estão respondendo essa loucura da mulher com outra loucura, que é o masculinismo, o machismo. E todos esses dois problemas, eles têm a mesma raiz, que é o pecado. Agora, o que é a masculinidade bíblica? O que é a masculinidade bíblica? Bom, um pastor que eu gosto muito, chamado Douglas Wilson, e eu não estou nem aí para os haters de Douglas Wilson. O Douglas Wilson é brabo. E é isso, e acabou. Ele é brabo e acabou. Ele é teologicamente são, um cara confessional, tem polêmicas relacionadas ao nome dele, mas todo mundo que é fiel vai ser perseguido, é o que a Bíblia diz. E ele dá uma definição de masculinidade que é muito melhor do que qualquer coisa já proposta tanto pelo feminismo, como pelo masculinismo e machismo, movimento Red Pill e outras ciências sociais. E a definição do Douglas Wilson sobre o que é masculinidade bíblica é a seguinte: masculinidade é a alegre aceitação das responsabilidades sacrificiais que Deus designou aos homens. Isso é masculinidade bíblica. Essa é uma boa definição de masculinidade bíblica. Masculinidade é a alegre aceitação das responsabilidades sacrificiais que Deus designou aos homens. Pegue qualquer podcast, pegue qualquer entrevista, pegue qualquer livro desse movimento Red Pill e me diga se você acha alguma coisa de alegre aceitação, de responsabilidade sacrificial e de Deus nesses homens. Não, você vai achar um monte de besteira de evolução, conversas de teorias evolutivas babacas, vai achar muito machismo e pouca masculinidade, você vai achar amargura, são pessoas amargas e não alegres, então não tem nada a ver, ou seja, em outras palavras, não tem nada a ver com o padrão estabelecido por Deus. Não há sacrifício, pelo contrário, existe a busca desenfreada pelo próprio prazer. Não existe sacrifício pelo próximo. Não existe satisfação em se sacrificar pelo próximo. Isso não existe no movimento Red Pill. Existe essas mulheres são loucas e nós vamos dobrar a aposta. Não vamos protegê-las, não vamos ajudá-las a achar o seu caminho, nós vamos dobrar a aposta. E isso não resolve nada. Então, o que nós precisamos entender é que a masculinidade é a alegre aceitação das responsabilidades sacrificiais que Deus designou aos homens. Essa definição é do DW, também conhecido como Douglas Wilson. Então, inclusive recomendo os livros do Douglas Wilson, tá? Toda a série de família, tem uma coisa ou outra que eu não concordo, mas em geral são livros muito bons porque tratam do problema e daqui a pouco eu vou voltar para falar disso. Agora, vamos ver a posição de um pastor que lê a Bíblia. Vamos ver a posição de alguém que não está nessa bolha e que, a partir de uma interpretação séria da Bíblia, propõe uma resposta infinitamente melhor. Vamos lá. Mas é interessante como que essa fala dele é extremamente idêntica à fala do irmão mais velho, que lembra a falsa religião, a religião legalista. Pastor Mocelin aqui está comentando o caso do Felipe, lá do Fúria e Tradição, com a questão da Jordana Vucetic. Ele está falando que a fala do Fúria e Tradição foi uma fala igual a do irmão do filho pródigo, que em vez de se alegrar com a conversão do irmão, desceu o sarrafo nele. Tá? Então é isso que ele está criticando aqui. Vamos lá. Mas é interessante como que essa fala dele é extremamente idêntica à fala do irmão mais velho, que lembra a falsa religião. Essa é uma boa crítica. A religião legalista. Verdade. Lembra? O filho pródigo saiu, perdeu tudo, depois voltou e o pai deu um anel para ele, fez uma festa. Lembra que o irmão mais velho se achava bom, disse: eu estou aqui há tanto tempo, nunca desobedeci uma ordem tua, mas o Senhor exaltou, deu o anel e fez festa para este perdido. O fariseu é aquele que acha que é bom por si. Não crê na conversão alheia. Chamou Fúria e Tradição de fariseu. E os fariseus que se achavam santos, eles mataram Jesus. Assim como muitos estão aqui trucidando meninas. Portanto, isso não é coisa de homem. Você não precisa de mais testosterona, você precisa de caráter. Isso aqui. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque o que vai resolver não são essas respostas dadas por esses caras. E sim o caráter que vem do Evangelho. E, gente, retrata muito de movimentos de masculinidade, né, que você ouve. Eu já entrei nas páginas, você fica vendo os comentários. Eles falam que não estamos dizendo que as mulheres não prestam. Os comentários são terríveis. Não é, ó, tem esse tipo de mulher aqui, isso aqui é errado. Não é isso, não. É de maneira mais geral mesmo. A mulher de hoje, não sei o que lá e por aí vai. É um negócio terrível. Você percebe um repúdio à mulher em si. Não Ó, e é interessante porque eu acabei de falar disso. Eu acabei de falar o quê? O feminismo é uma loucura enraizada no humanismo, que odeia os homens e não trata os homens como seus iguais, mas como subalternos, o sexo masculino. E a resposta, que foi parida pelo feminismo, não poderia ser diferente.
é também um movimento que odeia as mulheres. Então, o feminismo odeia os homens. Elas se odeiam também. Porque se você é rebelde espiritualmente a esse ponto, você não pode se amar. É suicídio espiritual. E suicídio é falta de amor próprio. E a mesma coisa acontece com a bolha masculinista. Eles odeiam as mulheres e, com tanto de rebeldia, se afastando do padrão bíblico, odeiam a si próprios também. Fazem a separação, mulher ruim e boas mulheres. Então, isso aqui retrata, assim, muitos dos movimentos de masculinidade, que é uma resposta pagã para um problema pagão, o feminismo. Traz aquela masculinidade estereotipada. Sim. De fato, a masculinidade precisa ser restaurada porque foi aniquilada em muitos por conta do feminismo. Mas isso aqui que a gente ouve é muito de masculinidade estereotipada. Eu vou dar um exemplo que eu estou querendo dizer. Dá. Isso aqui é a página dele, do Fúria e Tradição. Tá vendo? Isso aqui é o exemplo de macho. É o 007. Tá vendo? Já assistiu esse filme? Esse cara aqui no filme é um descontrolado, irado, sem controle, dorme com uma mulher por noite. É um cara que enfrenta todo mundo, não é porque ele tem a virtude da coragem, não. Ele é órfão, ele é problemático, tá doido pra morrer. Então, esse cara, esse é o símbolo de masculinidade, porque ele tem a cara braba, né? Uhum. Porque ele é bom de porrada. Meu Deus. E aí ele continua. E aí eu vejo que esse movimento de masculinidade, esses movimentos de masculinidade, e eu vejo isso mais nos movimentos de masculinidade do que nos movimentos feministas. Porque nos movimentos feministas, você ainda tem um apelo intelectual. Você tem Judith Butler, você tem Betty Friedan, você tem Simone de Beauvoir, você tem o próprio Jean-Paul Sartre. Você tem um apelo intelectual maior, e que tenta dar uma substância, mas que, na verdade, é niilismo puro, é desespero puro. Tá? Porque é rebeldia. Tá? Esse é o fundamento espiritual dessa coisa. Agora, no masculinismo, não. O masculinismo tem um esforço intelectual, mas ele é menos do que no feminismo. No masculinismo, o movimento Red Pill, MGTOW também, que são men going their own way, né? Que são os homens indo pelo seu próprio caminho. São os homens que decidem não casar, não constituir família, buscar o prazer infinito e acabou. A vida deles se resume a isso. E se você ler a literatura, Rollo Tomassi, eu já li alguns artigos desses caras, eu não li obras deles, mas os sumários dessas obras, os resumos dessas obras e as ideias dessas obras são amplamente difundidas. E esses caras, eles pregam, no fim das contas, eles pregam seleção natural e um monte de baboseira evolucionista. É isso. É isso. Então, se você for prestar atenção, tanto o feminismo, que tem uma raiz humanista, naturalista, baseada em seleção natural também, é a mesma fonte do masculinismo, Red Pill. Então, eles são filhos, são movimentos e ideologias que são filhos da mesma mãe, que é a ideologia rebelde contra Deus. E aí é que está o problema da rebeldia. Se você se rebela, você só se lasca. Os meus seguidores aqui precisam entender isso. Se você se rebela, você se arrebenta. Gostei, ficou cacofônico. Se você se rebela, você se arrebenta. E por causa de ser esse negócio muito naturalista, e aqui eu encerro esse comentário aqui, nesse ponto, fica um apelo muito estético. Então, sempre é o cara da barba, do charuto e do chope, do bar. É o cara que atira, é o cara que arrota. Então, é um apelo para um senso estético que é muito primitivo e carente de substância. Você tem que parecer homem antes de ser homem de fato, sendo que a lógica do evangelho é sempre o contrário. Você se torna a partir de uma obra interna, que é do Espírito Santo, para depois você se tornar externamente. Veja o que ele diz aqui, fale como homem. Também acho que tem que falar como homem, mas o que é falar como homem? Ele dá um exemplo aqui, ó. O que é falar como homem para os Red Pills? Esse aqui é do Fúria e Tradição, ou seja, é o pior ainda, Red Pill Gospel, tá? Se ele quer ir ao banheiro, o homem não deve dizer que quer fazer xixi. Deve apenas dizer que quer mijar. É que fazer xixi é um negócio bem infantil mesmo. Mas fala, não, vou ao banheiro, só, pronto. Viu como é um negócio de apelo estético? Vou mijar. É bobo. Mijar? Olha o linguajar. Olha, é verdade, Jesus ele teve uma linguagem pesada. Homens às vezes precisam ter uma linguagem pesada. Em que sentido? Jesus usou adjetivos pesados para falar com os fariseus. Por que tem hora que é necessário esse linguajar pesado? Chamou de cobra, de cães? Pois não chamar as coisas pelo nome é diminuir a sua gravidade. Agora,
Sim. entre homens. Você não se parece com um ogro. Homem já. Aí você é feminino? Pelo amor de Deus. É muita insegurança isso aí. Quem tem que ficar o tempo todo com cara de bravo. Não é homem, é inseguro. Esaú e Jacó é um bom exemplo de estereótipos de masculinidade. Esaú era guerreiro e peludo. Eu vou deixar esses vídeos que eu tô reagindo aqui na descrição para você também tirar a sua conclusão, tá, pessoal? Jacó era lisinho, Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e manda esse vídeo para mais pessoas. pacato e gostava de cozinhar. Eu não, homem é inseguro. Esaú e Jacó é um bom exemplo de estereótipos de masculinidade. Esaú era guerreiro e peludo. Jacó era lisinho, pacato e gostava de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Eu gosto também não de sou pacato, mas Jacó era. Em nenhum momento se diz que ele era feminino. Jacó era líder da sua casa. Quando ele voltou para casa, ele liderou sua família, protegeu suas esposas ao enfrentar o seu irmão. Ele foi homem. Mesmo não tendo pelo e gostando de cozinhar. Ele liderou. Porque a liderança servil, é definida na Bíblia como função masculina. Eu nem gosto desse termo liderança servil. Eu acho que existe um substituto bíblico melhor. Mas eu não acho que seja maldade do pastor Mocelin. E eu vou fazer outro vídeo sobre isso em algum outro momento. A ideia de ser provedor também tem uma pregação inteira aqui sobre isso. Agora, ser mal educado não é sinônimo de masculinidade. É isso que nós temos que entender. A resposta ao feminismo, o movimento de ímpio, Isso. não é outro movimento de ímpio. A resposta é cristianismo, é o genuíno evangelho, é Cristo em nós. exatamente A isso. moralidade sem Cristo é farisaísmo. E farisaísmo mata. Os fariseus defendiam a moral. Lembra? Tinha lá aqueles homens pervertidos. E é exatamente isso que o Fúria e Tradição está fazendo com a Jordana. Está assassinando a reputação dela. Esse é farisaísmo, na sua forma pura. Que não queriam se arrepender. Isso aqui é contrário a Deus. Mas havia também os fariseus, que falavam da moral. E eram inimigos da fé cristã. Inimigos até piores. Os fariseus defendiam a moral, mas a moral sem a graça de Jesus é hipócrita, é insensível, é cruel e matou Jesus. Temos que entender que tudo de ruim produzido pelo mundo não será consertado com outro movimento que aparentemente tem elementos cristãos, mas é produzido por ímpios também. Já vou falar disso daqui a pouco. Elementos produzidos pelo mundo que têm elementos cristãos. E que pegam uma carona na ética, na estética cristã. Mas que não são cristãos. Eu já vou falar disso. Preste atenção, pessoal. Vamos lá, vamos junto. De visões e ilusões políticas, entender que tudo de ruim produzido pelo mundo não será consertado com outro movimento que aparentemente tem elementos cristãos, mas é produzido por ímpios também. O autor de Visões e Ilusões Políticas chama liberalismo, socialismo, conservadorismo de ideologias. E uma ideologia é uma cosmovisão à parte da Escritura. Isso. É uma maneira de enxergar o mundo fora da Escritura, que tem sempre um ídolo que dá fundamento a ela. Essa é a definição dele e eu Exatamente. concordo com ele. Importante entender. A minha religião é Cristo e a minha posição política é Cristo também. Você é conservador ou de esquerda? Eu sou cristão. Exatamente. Você é feminista ou red pill? Eu sou cristão. A minha posição religiosa é cristã e tudo mais para mim é fruto de minha posição religiosa. Exatamente. Pois minha fé não é apenas um caminho que me leva para o céu, mas uma cosmovisão que me faz interpretar toda a realidade. O feminismo de fato lutou contra a masculinidade, mas muitos estão restaurando isso voltando ao bar. Exato. Nós deveríamos voltar à Bíblia. Exatamente. Falou tudo que eu estava pensando, por isso que eu separei esse clipe para reagir e comentar, mas é exatamente isso. E aqui eu vou dizer algo que já tem sido debatido e cada vez mais vai ser debatido. Eu sempre já disse isso em outro vídeo, que essas discussões começam nos Estados Unidos e tudo que começa lá termina aqui. Vai ser debatido depois aqui. Mas muito tem se falado nos Estados Unidos sobre como o conservadorismo também já não está servindo. Porque o conservadorismo não serve. O tanto de maus exemplos dentro do conservadorismo tem aumentado tanto quanto no progressismo. Maus maridos, más esposas, um monte de divórcio dentro do conservadorismo, um monte de práticas abomináveis, sexuais, pervertidas dentro do conservadorismo. No Brasil, isso tem aos montes. Um monte de deputado que foi eleito, por exemplo, políticos que foram eleitos por uma base conservadora, arvorando bandeiras conservadoras, que se mostraram pervertidos sexuais e outras coisas mais, que eu não posso falar aqui. Mas muito tem se falado sobre como o conservadorismo não serve. O conservadorismo, ele é melhor do que o progressismo, mas ele não é aquilo que deve ser buscado idealmente e derradeiramente. Nos finalmente, o conservadorismo ele não entrega. Por quê? Porque a Bíblia e os padrões bíblicos e a ética bíblica e a lei de Deus, a lei de Deus plasmada na Bíblia e contida na Bíblia, ela é supra-ideológica, ela é supra-conservadorismo e ela é supra-progressismo. E ela
deve trazer todas essas ideologias subjugadas à obediência de Cristo. Porque a obediência de Cristo é superior. E aqui eu vou mostrar uns exemplos, 2 exemplos para vocês, de conservadorismo sem Cristo. E conservadorismo sem Cristo não serve. E aqui eu vou ser bem rápido para a gente já ir para o final do vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse tweet. Esse aqui é o Eric Kohn, ele é um nacionalista cristão dos Estados Unidos. Ele é até um cara meio polêmico, mas ele colocou esse tweet aqui e eu printei para comentar para vocês. Como eu já falei, isso aqui é de 2022, tá? E essas discussões estão rolando já há algum tempo nos Estados Unidos e vão chegar cada vez mais com força aqui. Eu, inclusive, já vi o Mocelin falando disso. Ele está falando cada vez mais. Mas ele falou assim, ó, eu vou traduzir para vocês. Tudo que está errado com o conservadorismo, entre aspas, sem Cristo, em 2 prints. 2 prints. Ele colocou 2 prints aqui. E aqui ele mostra esse Dave Rubin. Dave Rubin é um jornalista americano que ele é homossexual e casado com outro homem. Casado com outro homem. E aqui, ele é do espectro conservador. Não é uma coisa maravilhosa? Uma das coisas que mais tem aqui no Brasil agora é gay de direita. Gay de direita serve? Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, o Dave Rubin, casado com outro homem, ele postou aqui, junto com seu parceiro, a foto de... Olha a loucura. Ele postou uma foto de uma barriga de aluguel, ou seja, um casal gay alugou uma mulher, a barriga de uma mulher, para gerar o filho do casal. E esses caras, Dave Rubin e o esposo dele, são considerados como conservadores nos Estados Unidos. Isso é o conservadorismo sem Cristo. E o outro print é a PragerU, que é uma fintech, eu acho, de comunicação conservadora, ou seja, é um veículo de mídia conservador dos Estados Unidos, dando os parabéns para o Dave Rubin, o esposo dele e o filho de barriga de aluguel. Dando os parabéns, ou seja, os conservadores dando parabéns para as abominações que a Bíblia condena. Ou seja, conservadorismo sem Cristo não serve. O outro que eu quero mostrar para vocês aqui é do Sean Feucht, também um tweet, mas já desse ano. Ele diz assim: conservadorismo sem Cristo, tá, em inglês estou traduzindo aqui para vocês. Conservadorismo sem Cristo tem a falta, ou seja, o conservadorismo sem Cristo tem a falta do poder de transformação para mudar uma pessoa ou uma nação. Isso aqui, ou seja, ideologia conservadora não serve. A ideologia conservadora não serve. Feminismo não serve. Masculinismo, red pill também não serve. Nenhuma dessas ideologias serve. Por quê? Porque falta Cristo nelas. Ponto final. Ponto final. E agora eu quero mostrar a solução. Qual é a solução, Rick? Então, qual é a solução? Mais uma vez, o Douglas Wilson ele fala assim. Esse é um artigo dele, tá? E aqui eu quero dar o meu comentário final. Os homens caíram na incredulidade. Os homens pararam de crer em Deus. Os homens se afastaram de Deus. Parece uma resposta simplória. Mas se nós não atacarmos a raiz do problema, a gente vai continuar com conservadorismo sem Cristo, feminismo e red pill. Não me parece uma boa opção. Então os homens caíram na desobediência. Douglas Wilson vai dizer assim: caímos tão longe de sua palavra que já nem sabemos o que é uma aliança. E aí ele vai dizer aqui depois: Deus sempre lida com os homens por meio de alianças. E os homens têm esquecido dessa aliança. O que são alianças? Alianças são vínculos solenes, administrados soberanamente, com bênçãos e maldições atreladas. 2 palavras, bênçãos e maldições, que os homens modernos e as mulheres modernas se esqueceram. E elas se esqueceram com quem elas estão lidando. E elas se esqueceram que elas ainda precisam responder a Deus. E elas se esqueceram que Deus tem um pacto com a humanidade. E que se nós quebramos esse pacto, colhemos maldições. E se obedecemos esse pacto, recebemos bênçãos. Deus se relaciona com a sua criação dessa forma. Ele decidiu que fosse assim soberanamente. Então ele diz assim como Deus lida com a humanidade por meio de alianças, ele também nos criou de forma que precisamos nos relacionar uns com os outros debaixo da sua autoridade sobre a aliança. E quais são essas formas que ele criou? Casamento, igreja, casamento, igreja e sociedade civil, organizada, ordem civil. Essas são as 3 alianças que Deus fez. Ou seja, como é que homens e mulheres se resolvem? Debaixo da bênção de Deus, em um pacto
de casamento, de obediência do matrimônio. É a única forma de homens e mulheres se entenderem. É a única forma de homens e mulheres voltarem novamente à harmonia. É verdade. E aí, eu passo para o meu último comentário. Porque a gente sempre tem uma facilidade humana de culpar o outro. E aí os red pills vão dizer, a culpa é dessas mulheres aí. O feminismo. E aí você viu o rapaz falando lá no início. O movimento red pill é um filho que não conseguiu ser abortado pelo feminismo. E os incels são filhos do feminismo. E é verdade. Só que aí as feministas, para se justificar, vão dizer, mas aí eles são isso e aquilo, são ogros, não sei o quê. O que é verdade também. Por quê? Porque estão dissociadas da bênção de Deus, da obediência a Deus e da submissão ao seu pacto. É isso. É isso, pessoal. E aí a gente diz assim, e aqui ele diz assim, a gente é exortado, aconselhado a resolver o problema, se envolver e tirar os canalhas do poder. Essa é a palavra que ele usa. Ou seja, vamos tirar esse pessoal daí, esses red pill aí, essas feministas, vamos tirar essas tranqueiras daí. Não vai resolver, sabe por quê? Porque é o juízo de Deus. Homens pornógrafos, homens lascivos, têm as mulheres que merecem. Mulheres insubmissas, iracundas, mulheres rebeldes, têm os homens que merecem. Debaixo da bênção de Deus, e esse é o outro lado da moeda, você também tem o homem e a mulher que você merece, e são homens e mulheres bons. É por isso que em igrejas sérias, todo mundo ainda se casa. Até quem tem mais dificuldade de se casar ainda se casa. Homens cristãos sérios, que não têm a cabeça corroída pela pornografia, pela lascívia, por essas ideologias malucas, ainda conseguem ali ter intimidade com a esposa, fazer sexo algumas vezes por semana, ter uma família sólida, ter um emprego e desfrutar da bênção sobrenatural de Deus. É isso. Então, a mão de Deus está sobre essa geração, em juízo. E qual é a única saída? O arrependimento. Eu sou crente, eu sou protestante, eu acredito nos pactos e nas alianças de Deus, eu acredito na palavra de Deus. Então eu estou dizendo o que eu acredito. Só o arrependimento pode nos salvar. O Senhor está irado conosco e vemos os efeitos disso de toda parte. Então, pessoal, fujam de ideologia sem Cristo, porque elas ignoram que o problema do homem é a falta de Cristo. O problema do feminismo, e eu termino com essa fala, o problema do feminismo, o masculinismo, não é qualquer outra coisa senão, eu vou botar de outra forma, o problema do masculinismo, o problema do feminismo, o problema do conservadorismo, progressismo, comunismo, socialismo e todos os ismos só se resolve com cristianismo genuíno. E o problema de todos esses não é a guerra dos sexos, não são questões econômicas e sociais. O problema de homens e mulheres está lá em Gênesis 3, onde a raiz da serpente está em guerra com a raiz da mulher. E somente Cristo pode resolver essa situação. Beleza? Eu espero que tenha sido edificante para você essa conversa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, mande esse vídeo para mais pessoas e vamos espalhar essa palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima.